Povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Você está no C3 e nós queremos falar sobre batalhas espirituais. O tema de hoje é Roma e a Guerra dos Extremos. A igreja de Roma era uma igreja muito peculiar, uma igreja muito estranha, por assim se dizer. E quando se fala em batalhas espirituais, quando se fala em guerras espirituais, vídeos diversos na internet trouxe muita confusão, muita mistura sobre o assunto batalhas espirituais. Então há muita confusão. Nós queremos de uma forma bem simples falar sobre batalhas espirituais, mas num sentido um pouco mais simplificado. Hoje em dia nós temos vivido guerras espirituais, enfrentado batalhas diversas como igreja, e nós precisamos discerni-las, trabalhá-las de forma correta. E o apóstolo Paulo descreve, através da igreja de Roma, uma dessas batalhas, uma das naturezas dessa batalha. Eu costumo dizer que existem 3 campos de batalha espiritual, né? A mente humana, as regiões celestiais e na igreja. E Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele começa a falar, a descrever uma guerra de extremos dentro da igreja de Roma, uma guerra espiritual que acontecia na igreja. E essa guerra espiritual, ela define destino de pessoas, ela define o futuro de pessoas, ela define a direção, o rumo de vida dessas pessoas. E Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele fala assim, para que nós não venhamos nos moldar com este mundo, mas transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, né? E apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando se fala de batalhas espirituais, logo se pensa em expulsão de demônios, unção com santo óleo, ungir lugares, demarcar território, espadas e lanças espirituais, e flechas e dardos inflamados. Em algum lugar pode até caber essas coisas, mas nós temos vivido uma guerra espiritual um tanto diferente e nova. Talvez não nova, mas manifestando-se com caras novas dentro da sociedade. E o apóstolo Paulo vive aqui, ele ministra para a igreja de Roma, para que seja quebrado, para que essas forças espirituais que pelejam dentro da igreja, elas ganhem os seus lugares. Há 2 grupos combatentes aqui, envoltos nesse capítulo 12. Eu poderia falar de vários outros grupos que estão em guerra dentro da igreja. O primeiro são os judaizantes e a sua graça cara, a sua graça pesada, o seu ensino pesado, né? Primeiro grupo que Paulo combate com o capítulo, com o livro de Romanos, é contra os judaizantes. Aqueles que vinham com uma graça pesada, um ensino pesado dentro da igreja. O segundo grupo era os bacanas, né? Os bacanas. Quem eram os bacanas? Os bacanas eram os discípulos de Dionísio, um deus grego, o deus do vinho, o deus, né, das orgias. Depois esse deus também do Império Romano virou correspondente, conhecido como o deus Baco. Daí veio a palavra bacana ou bacanal. E o apóstolo Paulo, com esse texto, ele combate com a carta de Roma. A igreja de Roma era composta por esses 2 grupos. Judeus convertidos, os judaizantes, e os bacanas, os ímpios convertidos ao cristianismo. E a igreja então vive uma guerra espiritual de 2 linhas de pensamento. Judeus tradicionais, judeus convertidos ao cristianismo, mas com a mentalidade judaica, com a mentalidade mosaica, com a mentalidade de preceitos e ideias da lei de Moisés, com interesses da lei mosaica, traziam que os povos deveriam circuncidar-se, de que os povos deveriam fazer a guarda do sábado, guardar as luas novas, guardar as festas,
guardar todas as datas comemorativas de Israel, todo o calendário judaico e preceitos judaicos, e no jeitinho judaico impunha aos gentios esse formato de viver. Uma igreja composta, uma igreja mista, por assim se dizer, composta por pessoas propriamente judeus, propriamente da comunidade judaica. E então havia do outro lado desta linha de guerra um povo completamente ímpio, um povo completamente bárbaro, barbarizado, vamos dizer assim, os bacanas, né, os discípulos de Dionísio, os discípulos do deus Baco, aqueles que vinham e traziam do mundo para dentro do cristianismo uma linhagem, uma mentalidade completamente libertina, uma mentalidade completamente legalista, no sentido de legalizadora, no sentido de liberal, no sentido de vamos liberar geral. E se você olhar o capítulo 6, você vai ver a mentalidade dos romanos. Podemos pecar, porque quanto mais pecarmos, a graça de Deus se tornará grande em nós, né? Distorcendo as palavras do próprio apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, uma interpretação equivocada do texto, e aí falta bastante contexto para poder ter uma explicação geral sobre isso. Mas nessa guerra espiritual atualizada para os dias de hoje, nós encontramos, assim como em Roma, dois povos, aquele da graça cara e os da graça barata. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, Deus nos deu um espírito, um estado mental, mas também ele nos deu o Espírito de Jesus em nós. O Espírito de Jesus, ele gera em nós três aspectos. O Espírito de Cristo, para esta batalha, ele gera em nós três aspectos. O amor, ele gera o amor, ágape, ele gera o amor, ele gera o poder, mas ele gera o equilíbrio. Ele fala de que o Espírito que está em nós é um Espírito de equilíbrio, nem de uma graça cara, de uma graça barata, de uma graça impositora, cheia de regras, cheia de leis, cheia de regras de modo geral, cheia de imposições, cheia de tradicionalismo, mas também não uma graça barata. Não, podem pecar porque Deus perdoa, podem pecar porque Deus libera, podem liberar geral, pode fazer o que você quiser. Eles tinham uma mentalidade, embora fosse romano, uma mentalidade helenizada, uma mentalidade de Epicuro, né? Um filósofo grego, a mentalidade dos epicureus. Comamos e vivamos ao bel prazer, porque afinal de contas Jesus nos libertou, somos livres. E outra vez Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que foi para a liberdade do nosso espírito. Não volte de novo para um jugo de escravidão do pecado, né? Então nós temos vivido essa guerra espiritual nos dias de hoje, entre uma graça pesada, uma graça cara, impositora, cheia de regras, cheia de tradicionalismo pentecostal, mas também um liberalismo atuante, um liberalismo, né, onde falar de santidade ou trazer a palavra santidade tem provocado muitos pontos de interrogação na mente das pessoas. E aí, o que temos defendido, o que temos vivido nos nossos dias? Guerras espirituais, espadinhas e sinais proféticos e outras coisas, ou batalhas aéreas, ou essa batalha realmente que temos travado dia a dia dentro dos campos que nós chamamos de igreja, os liberais, os legalistas, os que liberam sexo antes do casamento, que promovem a masturbação, que liberam os jovens a fazer tudo o que quiserem, tudo o que desejarem em seu coração. O pensamento estoico, o pensamento epicureu, fique à vontade, faça o que quiser. Ou o tradicionalismo de roupas, de usos e costumes, outras coisas. E o apóstolo Paulo pregando Cristo ressuscitado, um Cristo do céu, com pensamentos do céu, com a liberdade do céu, um Cristo que nos permite profetizar, um Cristo que nos permite mudar a atmosfera e mudar o nosso ponto, nossa vida diária, mudar a vida de outras pessoas, impactar pelo Evangelho, impactar pela palavra profética, impactar
né, com quem mais você ou as pessoas à sua volta se parece, certo? Então, vença essa batalha entre o completamente solto e o completamente preso e vivamos o equilíbrio que Paulo tem nos ensinado nas Escrituras. Ok, querido? Essa é uma guerra digna de ser notada, tá certo? Antes de você terminar, gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, você ativasse o sininho e você compartilhasse e comentasse também aqui esta batalha espiritual que tem acontecido nos nossos dias. Deus abençoe vocês e vença a igreja.